Eu não quero me delongar e queria que você abrisse a sua palavra aí, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo Marcos, né? Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 4. Eu vou aproveitar e fazer um convite a você, que algumas pessoas têm feito isso comigo e tem sido muito legal. Eu tenho um costume de ler a palavra de Deus desde quando eu sei ler. Quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu fazia era ler a palavra de Deus. E isso até me treinou muito a minha leitura, porque eu era muito pequenininho e era metido a ler a Bíblia em voz alta, em pé, dentro de casa. E eu fui desenvolvendo isso e depois, quando chegou uma certa idade, minha mãe esperta, sabendo que eu já sabia ler, e ela trabalhava muito. Minha mãe fazia tricô, aquelas máquinas reco-reco, que depois você pega e vai fazendo um acabamento. E ela lia muito a Bíblia, ela não tinha tempo nessa época. Eu não sabia disso, hoje em dia eu sei, mas na época eu não sabia que era isso. O que ela fazia? Ela fazia eu ler a Bíblia em voz alta do lado dela. Nós tínhamos um plano de leitura bíblico e todo dia tinha que cumprir aquele plano em voz alta. Por quê? Hoje eu entendo, era para ela, era a leitura dela. E eu li a Bíblia inteira com a minha mãe, num período acho que de 1 ano, sempre em voz alta do lado dela, e sempre fiz isso. Procuro pegar alguma técnica, alguma forma. E no começo da pandemia, eu recebi um dia uma leitura de 1 Coríntios em 5 dias. Ler 1 Coríntios em 5 dias, segunda a sexta. Eu achei interessante e fiz. E postei aquilo que eu fiz. Você acredita que quando chegou na sexta-feira, uma das pessoas que estavam acompanhando, ela foi e me mandou uma arte. Falou assim: pastor, eu já fiz a arte do 2 Coríntios, olha o que você acha, para a gente continuar. Eu falei: legal, que bom que outras pessoas querem. Eu usei aquela arte dela no 2 Coríntios. Quando acabou o 2 Coríntios, eu falei: vamos continuar de segunda a sexta. Aí eu fui fazendo as outras artes, Conclusão, querido, nós já lemos as cartas de Paulo todas, já lemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, e agora estamos acabando essa semana o Evangelho de Lucas, em 5 dias. Esses maiores a gente divide 5 e 5. E semana que vem, segunda-feira, eu vou começar o Evangelho de João, que eu estou doido para chegar nele, que o Evangelho de João é tremendo. Então fica aí a dica, se você quiser depois ver lá no meu Instagram, Rogério Breder, você pode fazer esse acompanhamento, fica lá nos destaques todas essas leituras, né? É muito legal a gente estar acompanhando. Eu passei por esse texto um dia desse. A partir do versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu acho ótimo esse travesseiro aqui no texto. Eles os despertaram e lhe dizem: mestre, não se importa que pereçamos? Mestre, não se importa que morramos? Foi o que eles gritaram para o mestre. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, emudece, quieto. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse, Jesus falou para os discípulos: por que sois assim tímidos? Por que sois assim medrosos? Em outras versões diz: como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo. Amém? Palavra do Senhor, glória a Deus. Queridos, esse texto é essa mesma história, ela é contada nos 3 evangelhos, né? Apenas João não conta essa história. Desse episódio onde Jesus com seus discípulos estavam no mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, que é chamado de mar. E aconteceu isso aqui. Levantou-se um grande temporal de vento, uma ventania tremenda, e aconteceu esse episódio. E já ouvimos tanto sobre esse texto, e eu fiquei pensando, como que a nossa vida muitas vezes acontece isso que aconteceu com os discípulos aqui. Nesse dia, nesse exato momento. Quantas vezes a nossa vida ela é acometida por uma tempestade. De repente se levanta um grande vento, se levanta um grande temporal e acomete a nossa vida. Estou falando em termos de vida, você está entendendo?
É claro, muitas vezes a gente realmente entra, você está no meio da rua e pega uma chuva do nada. Isso é verdade, acontece também, mas eu não estou falando desse temporal, não estou falando desse vento natural, nem dessa água natural. Eu estou falando de algo de vida. Quando uma desgraça, quando uma fatalidade, algo que você não esperava, acontece de repente, são as tempestades que vêm sobre a nossa vida. E talvez agora você esteja vivendo algum tipo de tempestade assim. Talvez nesse exato momento da sua vida você esteja passando por algo que você não esperava, porque tempestade é assim. Diferente das tempestades naturais, que muitas vezes os serviços de meteorologia, hoje com mais precisão, eles erram bastante, né? Vamos ser sinceros, mas eles ainda conseguem ver aquelas nuvens se aproximando, aqui vai ter uma tempestade mais forte, na região sul vai acontecer isso, na região norte vai acontecer, né? Eles fazem uma previsão. Mas essa tempestade que eu estou falando, esses temporais da vida, eles são inevitáveis, querido. E muitas vezes são inevitáveis por quê? Porque são imprevisíveis. Ninguém previu que ia pegar uma doença terrível. Ninguém previu que ia bater o carro, que ia quebrar, ia falir, que ia perder o emprego. São imprevisíveis. E como a tempestade, que ela é imprevisível, ela é incontrolável, ela é muitas vezes inevitável, elas são incontroláveis. Elas são inadministráveis. Você não consegue administrar, por quê? É igualzinho a tempestade, não está no nosso controle. Se tem uma coisa neste mundo que não está no controle do ser humano, chama-se força da natureza. A gente vê toda hora aí. A força da natureza é algo que o homem luta desde quando é homem para controlar, e não controla. E aí as tempestades são assim, as enchentes, os terremotos, os maremotos. E muitas vezes é igualzinho na nossa vida. Quantas vezes nós não conseguimos, não temos a mínima capacidade de fazer nada com aquilo que somos acometidos. E aí sabe o que acontece? Acontece muito parecido com o que aconteceu com esses discípulos. Da mesma forma que enquanto o barco ia se enchendo de água, os discípulos iam se encharcando de medo. E é assim na nossa vida muitas vezes. Quando somos acometidos ou estamos prestes a ser acometidos por algo terrível, as coisas começam a acontecer, vem o quê? Um medo. Um medo que te domina, talvez mais do que aquilo que ia acontecer. Talvez o que vai acontecer, o que está acontecendo, não é tão forte quanto o medo que te atinge. Sabe por quê, queridos? O medo nada mais é do que um dispositivo que Deus colocou no ser humano, colocou no animal em geral, para autoproteção. O medo, ele tem essa coisa, ele é um mecanismo de autopreservação da vida. E não é só do ser humano, não. Eu estava falando que às vezes acomete uma coisa que não é tão grande assim, mas aquilo te paralisa. Agora, semana passada, eu estava vendo uma reportagem de um celeiro, né, nos Estados Unidos, aqueles celeiros lindos de 2 andares, que começou a pegar fogo. E o fogo não estava tão grande, porque pegou ali nos fenos e tal. E aí os bombeiros chegaram, foram chamados. E sabe para que eles foram chamados? Para tentar tirar um cavalo lindo que estava lá dentro, paralisado, tadinho, em choque. Dava para ele sair. Os bombeiros entraram, normalmente o fogo estava de lado. Mas ele ficou paralisado pelo medo daquelas chamas. Aquilo tudo estava acontecendo. E foi uma dificuldade. Eles tiveram que pegar ele e agarrar ele, botar uma corda e puxando para passar aqui, para mostrar para ele que dava para passar naquele local sem ser atingido pelo fogo. E muitas vezes é assim, querido. O fogo está até pequeno, talvez não era tão grande. Eu não estou querendo menosprezar a tempestade de ninguém. Às vezes ela é grande realmente, mas às vezes nem tanto. Mas o medo que nos aflige, ele nos paralisa, da mesma forma que fez aqui com esses discípulos. O medo intenso demais, ele é paralisante. E o medo, querido, nós devemos controlar o medo e não ele nos controlar. Quando o medo começa a nos controlar, tem algo errado, tem algo fora do comum. E aí é por isso que essa palavra dessa noite eu chamei exatamente disso, trocando o medo pela fé. Porque se tem algo que nós cristãos sabemos e temos que usufruir disso, e nós esquecemos disso muitas vezes, é que nós temos o antídoto para o medo, que é a fé. Que é a fé, querido. Quantas vezes acontecem coisas terríveis por aí afora,
E as pessoas se desesperam. E aí no meio daquele povo ali tem uns crentes. E os crentes, você vê que eles não estão desesperados. Por quê? Porque eles têm aonde dobrar o joelho. Eles têm a fé. E nessa noite eu queria mostrar para você que nessa pequena palavra aqui, eu queria ver alguns motivos pelos quais nós precisamos trocar o medo pela fé, como esses discípulos precisavam. Os discípulos precisavam ter feito uma troca do medo pela fé. E o primeiro motivo pelo qual eles deveriam trocar, porque quando eles vão lá acordar o mestre acorda, ok, vai, eu imagino que meio, sim, meio som, olhou para a coisa e falou, aquieta aí, tempestade, tranquilo, e aí tudo aquietou. Só que para a tempestade, para a natureza, dá a impressão que Jesus teve uma palavra tranquila, uma palavra serena, mas para os discípulos a impressão que dá é que ele ficou meio nervoso, que ele falou mais ríspido, porque como que ele falou? Por que são assim tão medrosos? A versão RA fala por que são assim tão tímidos, mas a maioria das outras versões usa essa palavra que ele usou para tímido, tem a ver com a palavra de medo, de medrosos. Por que são assim tão medrosos? Como que não tendes fé? Eu não acho que Jesus falou com eles muito mansinho, não. Ele falou assim, ríspido, enérgico. Poxa, como que vocês são tão medrosos assim? Já viram fazendo tanta coisa? Já sei lá o que ele pensou. Por que vocês não têm fé? Então, nessa pergunta de Jesus, que ela foi tão clara, tão cristalina, eu queria ver alguns motivos. Por que os discípulos deveriam trocar o medo pela fé? Primeiro, por causa, querido, da promessa do mestre. Por causa da promessa. Você vai ver que no versículo 35, quando começa o capítulo, o que Jesus fala com os discípulos? A frase é assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Qual que é a frase? Está aí na sua palavra e na minha? Passemos para outra margem. A ordem de Jesus, o pedido de Jesus, o que eles iam fazer era o quê? Passar para outra margem do lago. Ponto, querido. Ponto. A promessa de Jesus naquele momento era: passemos para outra margem. Essa tempestade, tudo isso que aconteceu, esse grande vento, não podia modificar os planos de Jesus. Não podia modificar, nem frustrar aquela ordem dele. Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. O destino dos discípulos naquele momento, quando eles entraram naquele barco, e Jesus falou, passemos para o outro lado, o destino deles era qual? O outro lado. O destino deles não era o fundo daquele lago. O destino deles não era ter que pegar uma tábua, uma coisa, se afogar e voltar, e sei lá, e para outro. Não. O destino deles, a promessa de Jesus naquele momento para os discípulos é o outro lado. O outro lado, era só isso. Querido, Jesus vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Nós não precisamos de temer, querido. Cabe a nós apenas o quê? Confiar. Apenas confiar. Trocar o medo pela fé. Sabe? E trocar o medo pela fé é deixar para futuras gerações, é deixar para quem nos conhece, é deixar um legado de fé e não de medo. Quando você lembra de alguém, quando você lembra de um antepassado, quando você lembra de um professor, quando você lembra da sua mãe, do seu pai, você lembra o quê? De uma pessoa medrosa ou de uma pessoa de fé? De uma pessoa que não saía de casa porque o tempo estava ficando escuro? Ou uma pessoa que saía e falava assim, o Senhor há de nos livrar, o Senhor há de nos guardar? Sabe? O povo de Deus parece que foi perdendo essas promessas do Senhor. A promessa do Senhor não pode nos perder, querido. Quantas promessas você tem para a sua vida? E se perde. Quantas promessas temos aqui na palavra do Senhor? São promessas que vão se cumprir para todos aqueles que levam isso aqui a sério, que tem Jesus no coração. Os nossos antepassados, quando eu era criança, eu cantava assim, firme nas promessas do Senhor Jesus. Você cantava isso, Léo? Em amor ligado sempre à tua cruz. Aí chegava no coro que era legal. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Já cantei até no coral, lembrei do regente, firme, né? Sim, firme nas promessas de Jesus. Gente, isso era o que o povo vinha cantando. Aí quando chegou ali na minha adolescência, o rebanhão veio, e aí eu cantava o quê? Cantava assim: as promessas do Senhor duram para sempre. Não era assim? E Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor eterno não... E aí nós cantávamos isso direto, que as promessas do Senhor nunca passarão. Aí quando eu fui ficando mais adultozinho assim, agora uns 15 anos atrás, né? Já até casado, aí veio lá o Davi Sassi e falou o quê? Como é que eles falavam? Deus de aliança. É isso? Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Aí, querido, é isso que eles cantavam, e sempre cantaram. E agora a geração nova está cantando o quê? Meu Deus é Deus de milagre, Deus de... Eu canto tudo no mesmo tom, entendeu? Porque na pregação é assim, a gente não olha o tom da música não, é o tom da pregação. Mas, querido, eu estou lembrando de cânticos que nós cantávamos e cantamos até hoje, falando que as promessas do Senhor duram para sempre e nunca vão falhar. Sabe, você lembra de mais algum aí cântico de promessa? Escreve aí para os outros pessoal ir lembrando. Os crentes sempre cantaram, mas além de cantar, sempre confiaram que as promessas do Senhor duram para sempre. Que Deus, não precisamos ter medo das tempestades, nós não precisamos deixar o medo nos dominar, porque a promessa do Senhor é que vai dar livramento. Estamos tão acostumados, querido, o problema é esse, é que nós estamos tão acostumados com palavra de homem, palavra de gente, palavra de pessoas até que nós amamos, palavra até que, de pessoas até que nós confiamos, que nós achamos que deveriam ser pessoas, sim, acima de qualquer suspeita, e as pessoas mentem, as pessoas prometem as coisas e não cumprem. E aí por isso, essa nova geração, ou pessoas que ainda não tiveram uma experiência suficiente com Deus, acha que as promessas de Deus são igual a promessa de pessoas. Não é não, querido. Palavra de Jesus e realidade é a mesma coisa. Não muda nada. Sabe? Promessa, palavra de homem que você tem que, opa, peraí, vamos ver e tal. Mas não, palavra de Deus, o que está escrito nas Escrituras, é imutável. Não tem tempestade neste mundo que pode impedir que os planos de Jesus para a sua vida se cumpram. Não se esquece disso. Não tem tempestade nessa vida. Não tem paralisação, não tem coronavírus, não tem nada que vai impedir que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Mas em segundo lugar, nós precisamos trocar o medo pela fé por causa da paz do Mestre. A paz. O versículo 38 fala que o Senhor estava o quê? Dormindo. O Senhor estava dormindo. E é engraçado que às vezes a gente acha que Jesus estava dormindo porque ele não estava nem aí para nada, ele estava dormindo. Não, é porque ele sabia que tudo estava no controle do Pai. É por isso que ele estava dormindo. Não é por desinteresse, não é por irresponsabilidade, é por conhecer, por ele ser o Pai, por ele ser Deus e saber que tudo está no controle. Eu não posso me esquecer nesse tópico aqui, daquela ilustração que aconteceu dentro de um avião, não sei se você já ouviu falar, que de repente no avião, vocês já viram que avião sempre quando uma criança está viajando sozinha, ela tem um tratamento diferenciado, eles colocam um crachá pequenininho dela, desse tamanho assim, né? Aí o tempo inteiro um funcionário fica, leva para lá, leva para cá, aí vai, antes de todo mundo entrar, ele já entra, coloca a criança na primeira poltrona ali, ou ali naquelas primeiras, e fica ali sendo vigiado o tempo inteiro. E assim foi, tinha um menino, bem pequeno, talvez de 10 anos ou menos, e aquele menino estava ali, com ele tinha um caderninho de desenho, e ele tinha uns lápis de cor, e ele estava desenhando, e o avião foi, senhores passageiros, coloque seu cinto, ele estava de cinto, tudo direitinho, subiu e tal, e está voando. Quando chegou e já tinha uns 10 minutos de voo, eles pegaram a turbulência. Mas sabe aquela turbulência, não sei se você já pegou uma turbulência, fora do normal. Eu nem nunca tinha pego, não, mas teve uma época aí, um tempo atrás, eu peguei uma dessa, que era, vou te falar, de dar medo. E aí, aquele menino, as pessoas que estavam em volta, tinha uma senhora, tinha outra senhora, aquele menino estava o quê? Desenhando.
E ele continuou desenhando. E a coisa foi piorando, e todo mundo se segurando, e já tinha gente rezando o Pai Nosso, já tinha gente fazendo não sei o quê, e o menino desenhando. De repente, uma senhora que estava do lado, ela não se aguentou. Ela virou e falou assim: menino, eu não estou te entendendo. Você não está vendo que nós estamos passando um maior aperto, e você nessa tranquilidade toda? Como é que... Eu não te entendo. Aquele menino virou para a senhora e falou assim: fica tranquilo, senhora. O meu pai é o piloto do avião. Só isso. Ele sabia que o pai dele estava na direção e por isso ele estava tranquilo, querido. Tranquilo. Ah, querido, a paz que nós temos que sentir não é porque as coisas estão bem. A paz que nós temos que sentir não é porque tudo me vai bem, como diz a música. É porque eu conheço Deus que controla todas as coisas. É porque a minha confiança está nele, não é nas circunstâncias. É isso que a gente tem que pensar. É por isso que temos que trocar o medo pela fé. O vento e o mar que tanto nos ameaçam e tiram a nossa paz, estão debaixo do poder de Deus. Estão debaixo. Aqui no Evangelho de Marcos, só aqui por perto desse episódio, se você pular para o capítulo 5, Marcos fala do controle de Jesus, do controle de Deus sobre os demônios, logo no começo do capítulo. Depois, um pouquinho para frente, ele fala do controle sobre as enfermidades. Depois, lá no versículo 35 do capítulo 5, fala sobre o controle sobre a morte. Isso são as coisas que Deus tem controle. Sabe, depois quando você vai um pouco para frente, é Jesus andando sobre a água, ele tem controle até sobre a lei da física. Ele tem controle sobre tudo. Esse episódio fala que ele tinha controle sobre a natureza, sobre os efeitos naturais. Querido, tudo está debaixo do controle de Deus. Mateus, escrevendo as palavras de Jesus, lá no finalzinho, Mateus 28, Jesus chega para eles e fala o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é palavra de Jesus. Ele mesmo diz: toda autoridade foi dada a ele. Não precisamos de temer, queridos, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! Fé e não medo tem que ser a nossa bandeira, querido, neste mundo tão carente de pessoas que levantem bandeiras verdadeiras, bandeiras que têm valor. Fé e não medo. Se nós olharmos para a história, aquele episódio que eu acabei de falar, Jesus andando sobre as águas, e Pedro falou: deixe-me ir até você, Jesus. O que Jesus falou? Vem. E aí Pedro foi. E no caminho ele começou o quê? Perder a fé e se encher de medo. E afundou. E afundou. E é exatamente isso que acontece, querido. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando nós tiramos o nosso alvo do Senhor, olhamos para o lado e começamos a ver que realmente a coisa é feia, tem coisa ruim acontecendo, coisas terríveis acontecendo. Mas se nós tirarmos o foco do Senhor Jesus, como Pedro fez, e olharmos para o vento, olharmos para a tempestade, abate-nos um medo terrível. Não tem jeito. O segredo é olharmos e mantermos o nosso olhar firmes no Senhor. Então está aí o terceiro motivo. O segundo motivo pelo qual nós precisamos trocar o medo pela fé, é além do primeiro, né, que é a promessa do Mestre. Ele prometeu que eles iriam passar para o outro lado. A paz do Mestre, ele estava dormindo, mas principalmente pelo poder do nosso Mestre. O poder, esse poder que ele tem de acalmar a tempestade, esse poder que eu acabei de falar, de tudo que ele pode fazer, que ele pode curar, ele pode expulsar demônio, ele pode controlar a natureza, ele pode controlar o que quiser. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E por fim, quarto e último lugar, nós precisamos trocar o nosso medo pela fé por causa da presença do Mestre. A presença de Jesus no nosso barco. Lá no versículo 36, fala que aquele barco, que estava sendo atingido sim, pela força do vento, pela fúria do mar, por tudo que estava ali, ele transportava o Filho de Deus. O Filho de Deus estava ali. Então nada poderia acontecer, nada poderia afundar um barco que levava o Filho de Deus. A gente não pode perder essa noção, querido. Eu me lembrei aqui, pastor Lucinho, das tantas vezes que ele pregou aqui,
Dos 4 anos que ele fez toda quarta-feira, tinha a quarta louca por Jesus. Ele contou algumas vezes essa história, eu nunca me esqueci. Que num voo entre Belo Horizonte e Ipatinga, que é um voo daquelas aeronaves bem pequeno, um turbo hélice, que você olha para o lado e vê a hélice girando de um lado e do outro. Ele conta que uma daquelas viagens, teve uma vez que uma hélice dessa parou. E a hélice parou e o avião ficou de lado. Só ficou uma funcionando. Pensa no desespero que foi naquele voo. Dizer que, acho que foi um desespero bem pior do que a história do menino. Era real, era gente mesmo orando e começou a mulher gritar, menino chorar, não sei o quê. E de repente, a outra hélice parou também. Parou as duas. Aí o avião estava de um lado assim, ele ficou reto, mas ficou com as duas paradas. Estava devagarzinho. Ele falou que aí pensa no desespero. Tudo bem que ele ficou sabendo depois com o piloto que eles desligam a outra para equilibrar o avião, para depois voltar certinho as duas. Mas vai saber disso na hora que você está passando pela dificuldade. E aí, queridos, ele foi e diz ele que dentro dele na hora, e ele estava interessante, ele ia para pregar, ele estava com a Bíblia, lendo, ali, vendo o seu esboço e tal. E aí um senhor que estava logo do lado, assim, ele estava sozinho na cadeira, mas tinha um senhor do lado, e falou assim, é boa hora para pegar com Deus, hein? Aí ele falou, não vem com isso não, eu estou com a minha Bíblia aberta desde a hora que começou o voo. Foi agora não. Mas diz ele que no coração dele, ele olhou para aquele povo tudo, e o povo desesperado mesmo, e ele falou assim, sorte desse pessoal que aqui dentro tem um filho de Deus. Olha só, que pensamento e ao mesmo tempo assim, encharcado da impressão que é uma empáfia, mas não é não, queridos, é fé no Senhor, que ele cria que ele ia cumprir o propósito, que era levar a mensagem do Senhor na cidade que ele estava indo. Sabe, às vezes a gente tem que pensar isso, você está numa situação e você fala assim, sorte desse pessoal que eu estou aqui. Você está num problema na família e tal, sorte dessa família que tem eu aqui, porque aqui tem um filho de Deus, tem um homem, uma mulher de Deus. O temor dos discípulos era infundado, queridos, porque Jesus estava com eles. Jesus estava com eles, então eles não tinham que ter esse temor todo. Só que aí eu quero abrir um parênteses. Se Jesus não estiver no barco da sua vida, aí você pode ficar com medo. Aí você pode desesperar, você pode gritar, você pode fazer o que for, porque aí é complicado. Porque aí você não tem aonde, aí você pode ter medo mesmo, medo com força. Hoje nós também temos a companhia permanente de Jesus. Ele disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem que é convosco aqui? É aquele que abre o coração e deixa Jesus entrar no seu coração. Na nossa jornada, querido, nós enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte. Mas não precisamos temer, pois Jesus sempre está conosco. E muitas vezes é interessante, Deus nos livra da tempestade. Deus nos livra do perigo. Deus nos livra da doença. Deus nos livra de alguma coisa. Ok. Mas outras vezes Ele nos livra na tempestade, na doença. Sabe por quê? Porque Ele vai para dentro da cova dos leões junto com você. Ele às vezes não te livra da cova, mas Ele vai junto. Ele não nos prometeu ausência de luta, querido. Hora nenhuma, você não acha, na minha Bíblia pelo menos não tem isso. Muito pelo contrário, fala que nesse mundo nós vamos ter aflições mesmo. É isso que a palavra de Deus fala. Só que Ele promete vitória certa. Ele também não nos prometeu caminhada fácil, mas Ele prometeu companhia permanente nessa caminhada. Permanente. Eu queria nessa noite encerrar essa palavra, concluir, quando eu mostrei aqui que nós precisamos, querido, é urgente, porque se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer, nós vamos fazer as outras pessoas sofrer, se nós deixarmos o medo nos paralisar. Então nós precisamos trocar o medo pela fé, e por alguns motivos, que por consequente, igual aprendi com o meu professor, se nós precisamos com a letra P, esses motivos são com a letra P, que é o quê? Pela promessa que nós temos de Jesus, pela paz que temos no Senhor, pelo poder que nosso Deus tem e continua tendo sobre toda e qualquer situação, e finalmente pela presença de Jesus no nosso coração. Quero chamar os meninos aqui para a gente orar, nós terminarmos, entregar essa palavra.
Eu quero que você que está em casa, se você precisa agora de fazer essa troca, trocar todo medo em alguma área, toda aflição, por fé, eu queria te lembrar que assim como eu falei lá no começo, que o medo paralisa, sabe? O medo, ele paralisa, ele tem essa função paralisante. Ela é igual um dardo do inimigo que vem com um veneno, e nesse veneno tem um paralisante. A substância que faz com que esse veneno de paralisia, ele se dissolva e você volte a se movimentar, volte a andar, volte a fazer tudo que você tem para fazer neste mundo, que Deus te colocou, que Ele te confiou. Toda a promessa que o Senhor tem na sua vida, da sua família, às vezes não está se cumprindo por esse medo que está te paralisando. Eu queria te dizer que o antídoto para isso é Jesus no coração e fé. Fé, queridos. E a fé, nós temos que pedir a Deus que nos dê fé, mas é uma decisão nossa querermos ter a fé. Que às vezes as pessoas não querem estar paralisados. Às vezes você acha horrível esse medo que você tem, exagerado por alguma coisa, mas você não busca a fé. Você não busca se encher da palavra de Deus. Você não busca ler a palavra de Deus. Para quê? Naquele momento que vem uma situação, o que nós temos dentro aqui aflora. É o que nós temos dentro. Um dia desse eu postei isso. Às vezes o palavrão que vem de dentro de nós é aquilo que o nosso coração está cheio, está querendo falar, e a gente coloca para fora, a gente externa. Mas quando é a palavra de Deus, é o perdão do Senhor, é a paz do Senhor, é tudo que o Senhor nos dá, está dentro de nós, nós estamos encharcados disso. É igual um espirro, quando você espirra, você coloca para fora aquilo ali. Oh, que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela nossa vida, cada um de nós aqui, porque nós precisamos, todos os dias, ter essa decisão de trocar o medo pela fé. O medo pela fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, colocar a vida de cada um de nós, Pai, a começar por mim, os meus queridos aqui, ministros de louvor, e cada um que está em casa, Pai. Que nessa noite, Deus, através dessa palavra que o Senhor nos trouxe ao coração, de que precisamos desesperadamente fazermos essa troca santa, trocar o medo pela fé no Senhor Jesus. Que o Senhor capacite a cada um, Pai. Só encha de fé aqueles corações que estão muitas vezes paralisados em alguma área da vida, Pai. Que estão deixando de abençoar a outros, estão deixando de serem abençoados, estão deixando de conquistar coisas neste mundo, por medo, Pai. Medo. Porque o mundo jaz no maligno, então o maligno ele coloca para todo lado que você olha, é na internet, é na televisão, medo. Medo, Pai. Nós entramos nessa pandemia, Senhor. Ah, Deus, e como foi triste ver que a mídia tentou botar um medo desesperadamente em todos, para paralisar todos, e conseguiu. Muitos conseguiram, Pai, então estão até hoje paralisados com medo. Oh, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, não deixa, Pai, nós deixarmos de fazer aquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas por causa do medo, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, enche-nos de fé, Pai, enche-nos de fé, ajuda-nos, Pai, a ter uma fé daquele tamanho, Pai, de pedirmos aquele monte, sai daqui, atira-te ali, que Ele vai fazer, porque a palavra do Senhor diz, o que pedires com fé, crendo, receberão. Essa palavra que eu ministro sobre a vida de cada um de nós, fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer só um adendo, quero fazer só o que eu pensei para terminar essa palavra, e você às vezes não dizer assim, Pastor Rogério, só quer dizer que então eu tenho que arrancar minha máscara, eu tenho que sair de casa e trabalhar, e na igreja fazer tudo, porque eu não posso ter medo desse vírus que está rodando por aí. Não, querido, eu não quis te dizer isso de forma nenhuma, porque aí já é outra coisa. Aí é quando a palavra de Deus fala que você vai tentar ao Senhor, porque o barco, ele continua existindo. Essa vida nossa aqui é o barco. Depois desse episódio aqui, os discípulos continuaram entrando dentro de barco e continuaram andando, e continuaram tendo tempestades.
Depois daquela vez que Pedro andou até Jesus e Jesus andou na água, toda vez que os discípulos iam atravessar o mar, eles andavam sobre as águas? Não, eles pegavam o barco. O barco é a vida e continua existindo. Então não pegue essa palavra para dizer que você tem que ser um destemido e pegar e subir na montanha e pular, independente se você sabe se o paraquedas foi olhado, se não foi, se está tudo ok. Não, querido, isso é irresponsabilidade. Então, em nome de Jesus, eu queria que você tivesse a responsabilidade de entender que o medo não pode te paralisar, mas você tem que estar debaixo de tudo que rege essa terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar esse cântico? Nada temerei, sei que não estou sozinho, um Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz calma, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Sozinho, Todo-Poderoso, meu amigo. Tua voz acalma o mar, Faz o vento, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em... Aleluia. Querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus te acompanhem, enche a sua vida de fé, e que você não viva com medo, querido, mas viva pela fé no Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, um bom resto de noite, continue ligados na missão. Deus te abençoe a sua vida. A paz do Senhor